Se você pegar a altura das pessoas, peso, se você pegar idade, se você pegar tamanho das mãos e pegar de várias pessoas, você vai ver que todas têm distribuição normal. Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta aqui ao nosso fluxo de capabilidade. Agora vamos falar de encontrar a melhor curva ajustada. Então, essa é um dos itens, inclusive, da investigação, que a gente tinha que fazer para dados não normais, lembra? E aí, gente, vamos supor que eu não encontrei a não normalidade, agora o que eu faço? Tento encontrar a melhor curva ajustada. Legal? Show de bola. O que é que nós temos aqui? Antes de mais nada, pessoal, antes que eu esqueça, o que é que você poderia fazer de diferente nesse fluxo aqui? Tá? É uma recomendação. Por exemplo, a partir do momento que você percebe que os dados não são normais, você pode imediatamente tentar encontrar a curva ajustada, se você quiser. Porque às vezes ele já está. Se historicamente você não sabe qual é a curva, pode ser que você pode tentar encontrar a curva ajustada porque é mais rápido. Mas a partir do momento que você não encontrou a curva ajustada, você pode voltar e continuar fazendo a investigação. Tudo bem? Então, essa mudança aqui você pode fazer sem problema nenhum, que não vai ter nenhum impacto, não. Legal? Então, vamos lá, gente. Quando um processo estiver estável, ou seja, eu tenho que garantir aquele tudo, né? Tudo bem? Seguindo o fluxo que eu defini no início. Quando um processo estiver estável e sua distribuição não for normal, o próximo passo será tentar encontrar a melhor distribuição que representa o processo que está sendo analisado. P menor do que 0,05, processo não normal. Dados não normais. Aqui, pessoal, só para lembrar vocês, tá? Eu vou abrir o Minitab de novo para vocês. Mas quando vocês vão em Calc Probability Distribution, olha a quantidade de distribuições que tem o Minitab, gente. É muita coisa, gente. E todas elas podem ser a distribuição que você está analisando, né? Com relação aos dados que você está estudando. Normal é só uma delas, gente. Tem um monte aqui. Aqui eu coloquei o exemplo, tá? De quatro opções. A exponencial, nós temos a log normal, que inclusive a log normal parece um pouco com a normal, tá? Mas não é, é logaritmo. Nós temos aqui a hiperbólica e aqui temos a Weibull. A Weibull, gente, é um conjunto de gráficos, tá? É um conjunto de distribuições, que eles juntaram tudo chamado do Weibull. Então, eu preciso reforçar. Distribuição normal não é uma distribuição especial, gente. O nome normal, no meu entendimento, é porque é o que ela tem mais. Poderia ser até distribuição comum, sei lá. No entanto, ela é a mais comum no meio natural, como também no meio artificial, no meio empresarial. Tá certo? Se você pegar a altura das pessoas, peso, se você pegar idade, se você pegar tamanho das mãos e pegar de várias pessoas, você vai ver que todas têm distribuição normal. Todas. É claro que se você pegar poucos dados, não vai dar a distribuição normal. Né? Mas se você fizer tudo certinho, com certeza vai dar. Tamanho do nosso braço, tudo. Como é que a gente faz, gente? A gente vai para a capabilidade aqui, tá? Desculpa, para o arquivo chamado capacidade 2. Eu tenho um conjunto de dados identificados como não normais. Faço o cálculo de capacidade considerando 1 e 2 como limite de especificação. Use o arquivo capacidade. Então, eu quero fazer um cálculo, só que como é que eu vou calcular a capabilidade se eu não sei qual é a distribuição? Então, eu preciso descobrir isso. Tá, gente? Vamos fazer isso. Aqui só é o slide para começar, mas vamos fazer o exercício que é muito mais interessante. Capacidade 2. Aqui está o arquivo capacidade 2. Eu vou só confirmar, tá, gente? Se os dados são não normais, tá? Só para confirmar, tá? São não normais. Legal. Aí, pessoal, como é que eu tento achar a melhor distribuição? Eu vou aqui em Stat, Basic Statistic. Não é Basic Statistic não, gente. É Quality Tools. Tá vendo? Já tinha esquecido. Quality Tools.
Individual Distribution Identification. Ou seja, aqui ele vai tentar achar a melhor distribuição para os meus dados. Clico aqui. Nessa tela, ele me pede quais são os dados. Eu vou dar 2 cliques aqui, ó. Dados. Tá tudo aqui. E aqui eu posso especificar uma distribuição específica, caso eu esteja já procurando. Mas o melhor que a gente tem a fazer, gente, é use All Distributions. Tá bom? Deixa eu ver se eu já deletei o que tinha aqui antes, porque aqui é outra parte do treinamento. Então, o que eu faço? Coloco os dados e verifico, mando ele rodar o relatório e verificar a melhor distribuição. Bingo! Ele gerou um monte de coisa, gente. Vamos lá? Nós temos aqui 4 gráficos, gente. Eu vou olhar aqui, depois vamos olhar os relatórios, tá? O conceito do p-value se aplica o mesmo. Você está vendo que todos têm p-value? Beleza. Mas esse p-value não é para identificar se a curva é normal ou não. Por exemplo, esse 2 aqui, ó, esse Weibull. Ele está analisando se essa curva é um Weibull. Segue uma distribuição Weibull. Como o p-value é grande, ele diz que sim. Então, por exemplo, esses dados que eu coletei, por incrível que pareça, nesse gráfico aqui, ó, ele pode ser aceito como 2 parâmetros exponencial, ele pode ser aceito com Weibull, ele pode ser aceito com triparâmetro Weibull. É um monte de distribuição, gente. Já ele não é aceito como smallest term value. Tá? Então, assim, ele é menor do que 0,05. Vamos ver as outras? Large term values não aceita. Gama ele aceita. Triparâmetros gama ele nem conseguiu calcular o teste, o p-value. E o logístico também não é aceito. Vamos para o próximo. Esse aqui é log logística, não aceita também que o p-value está pequeno. E triparâmetro logística não foi aceito. E esse aqui é o último, né? Olha aqui, ó. Nós temos o normal, que realmente a gente já viu, p-value 0,05. Log normal 0,19. Não tem parâmetro log normal. Tá? E você observa aqui, gente, que os pontos estão sempre longe, tá? Dos intervalos da linha azul ou na linha azul. Note que o exponencial deu um valor alto, tá, gente? 0,574. E olha como tá bonitinho aqui, ó. Estão todos os pontos dentro dessa faixa. Então, o que a gente pode chegar aqui? Existe mais de uma possibilidade. Qual é a melhor? Ou você olha gráfico por gráfico para fazer isso aqui. Ele colocou, inclusive, gente, essas linhas que ele colocou aqui, ele está colocando como 95% de confidência, tá vendo? Por isso que não tem só uma linha, ele tem um range, uma amplitude de valores. Mas para saber qual é a melhor distribuição, ou você faz como eu fiz agora, olha um por um, ou você vai aqui no relatório estatístico, gente. Aqui eu vou observar o que tiver o maior P. E é isso. Ele fez aqui uma descrição estatística, dizia o padrão média, mediana, mínimo, máximo, tá? Isso aqui depois eu vou falar sobre skewness e kurtosis. Aí, quando eu olho aqui, ele só usa o Nance Sodali para isso, tá? Eu acho que não tem a opção de... olha o gráfico aqui, gente. Ó, ele usou aqui o Nance Sodali, tá? Ó, o AD aqui, ó, Nance Sodali. Deixa eu ver se tem a opção de mudar para outro teste de hipótese. Não tem. Boxplot já é outra coisa. Eu não consigo, entendeu? Você é obrigado a usar o Anderson Dado, que é o mais comum. Então, vamos lá, gente. Qual é o p-value maior que eu tenho aqui, tá? Vamos usar... o lugar para olhar isso não é aqui em cima, não, tá? Aqui é a parte de ajuste. Eu estou falando isso aqui, ó. Estimativa, distribuição, parâmetros. O que é que tem aqui? Na verdade, não é aqui não, gente. É aqui em cima mesmo. Não tem p-value aqui embaixo, não. Tem não. Aqui já é uma outra análise que eu nem lembro para que serve. Eu uso isso tão pouco, tá? É aqui mesmo. O que é que tem o maior p-value, gente? É essa coluna aqui, tá? Essa coluna aqui, ó. O que tem o maior p-value é essa daqui, ó, 0,574. Então, o que é que nós temos aqui? A exponencial seria a melhor distribuição que eu vou usar. Tá certo?
Poderia usar outra? Poderia, não tem problema. Eu tive sorte, inclusive, né? Eu tive várias opções. Tá? Então, vamos usar exponencial? Vamos. Memoriza aí, tá? Exponencial. E a gente volta aqui para os dados. Agora, a gente vai calcular a capabilidade sabendo qual é a distribuição. Nós vamos Stat, Quality Tools, Capability Analysis. É normal, gente? Não. É não normal. Clico aqui, coloco os meus dados aqui em cima, vou achar a distribuição que eu sei que eu coloquei exponencial. O lower e up spec, eu não lembro mais, vamos ver a apresentação. Eu não disse, gente, qual é os limites. 1 e 2, tá? Os limites de especificação. Vamos colocar aqui como sendo o 1, o lower, e o 2. Tá, gente? Ou seja, agora eu estou fazendo uma análise de capabilidade para uma distribuição exponencial. Tá? Coloco OK. E aí, gente, olha aqui, ele já colocou até a linha, como se fosse exponencial mesmo. E aqui eu calculo normalmente a minha capabilidade. Tá? Ele tem tantas informações como na outra? Eu acredito que não. Outra coisa, quando eu calculo a capabilidade das não normais, de outras distribuições, ele foi direto para o PP-PPK. Ele não analisa o CP. Eu não sei por quê. Mas para a gente o que interessa mesmo é o PPK, né? Que por sinal está muito ruim, gente. O PP está 0,19 e o PPK está menos 0,79. E em termos de ppm total, a gente tem aqui 72, gente. 720 mil por milhão. Será que eu consigo colocar porcentagem? Eu acho que sim, tá? Aí eu consigo colocar... não. Eu consigo ver o nível sigma, mas ele não me permite eu colocar porcentagem. Ele só deixa... posso calcular o nível Z aqui. Ou seja, o nível Z aqui deu menos 0,82, que a gente tem que somar 1,5, e o PPK, que é o mesmo valor, deu menos 0,79. ppm quer dizer o quê? Que a cada 1 milhão de dados eu tenho um problema com 794. Ou seja, aproximadamente... eu olho o overall ou observed? O observed a gente vai discutir depois. Olha o overall, porque o overall é o que analisa baseado no PPK. Ou seja, aproximadamente 80% de defeito. E o nível sigma, que representa isso, 0,82 negativo, mais 1,5, dá 68, 0,68. Ok? Então é assim que você faz. Você vai, acha a distribuição e calcula a capabilidade baseado nessa distribuição. Poderia usar outra que tivesse um p-value acima de 0,5? Zero. Acima de 0,05? Poderia. Mas o que eu recomendo aqui é que você pegue o maior p-value, porque ele representa melhor a característica da curva. Combinado, meu amigo, minha amiga? A partir de agora, você já sabe identificar uma distribuição. Tá? Outro ponto. E se eu olhar o relatório e nenhum for 0,05? Aí você vai seguir comigo no fluxo de capabilidade e processo, porque você não vai poder fazer nenhuma capabilidade, porque você não sabe qual a distribuição. Combinado? Muito obrigado. Até a próxima.